Olá, boa noite. Estou começando mais uma live. Faz tempo que a gente não tem uma live por aqui. Hoje vai ser um pouco mais manual. Estou com o celular na mão, quebrou meu tripé, coisas aí da tecnologia, né? E vamos esperar o pessoal chegar. E daqui a pouco a gente vai estar com o Lord A aqui, que ele é um vampiro. É, um vampiro aí no século XXI. E a gente vai entender um pouquinho o que que é a espiritualidade vampírica, né? Então vamos esperar o pessoal chegar. O Lorde já tá aqui, né? Via Rede Vamp aí. Oi, Fernando, tudo bem? E a gente vai bater um papo sobre espiritualidade vampírica. Aqui no Namastreta, a gente já falou sobre isso. A gente fez uma matéria super legal com o Lorde, falando, explicando um pouquinho, porque tem gente que nem sabe que existe uma espiritualidade vampírica, né? Então tem todo esse estigma do vampiro. Quem é o vampiro, né? Nessa história toda. E aí o Lorde abriu um caminho aí, um universo novinho de conhecimento para mim também. E agora a gente vai bater um papo com ele para falar um pouquinho sobre essa história. Eu já vou convidar ele aqui e aí a gente vai abrindo os caminhos aí. Espera só um pouquinho. Deixa eu coloco também o tema aqui embaixo para quem for chegando, quem sentir de chegar. Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo, é um grande prazer estar aqui com você, nobre amiga. Ai, Muito, muito bom. gratidão, muito bom. Primeiro, gratidão por você, né, ter dado aquela concedida aquela entrevista pra gente, foi muito massa, porque tem um entendimento dessa altura do campeonato que ainda existem vampiros, que eles estão na ativa, né? Como a gente brincou, vampiros do século XXI aí, né? E entender um pouco como funciona essa espiritualidade vampírica, que pouca gente sabe que existe, né? É um tema, assim, apesar da gente já estar no Brasil há 18 anos comprovadamente em atividades, né, 15 anos de uma sociedade discreta fundada por mim, chamada Círculo Strigoi, e quase 50 anos dessa história no hemisfério norte, ainda temos que concordar, é um tema novo, as pessoas procuram os vampiros, muitas pessoas vêm com aquela imagem do que eles viram no filme, do que eles Uhum. viram e algumas outras fontes estranhas, como parasitas energéticos, espíritos obsessores e todo tipo de bizarrice. E a gente, na medida do possível, a gente oferece uma estrutura para as pessoas que têm o interesse em saberem mais, com qualidade, com fidedignidade sobre o nosso contexto, tanto quanto sobre a parte do fashionismo, da produção cultural vampírica ligada à ficção científica, aos quadrinhos, aos role-playing games, aos videogames e tudo mais, bem como da vertente da espiritualidade, da cosmovisão vampírica, que acaba sendo o fator estruturante, o fator organizante, que organiza essa comunidade há quase 50 anos, não é mesmo? Então quer dizer que a gente tem não só tem um segmento, como a gente tem uma cosmovisão, aí é um guarda-chuva cheio de coisa embaixo, né? Então acho que a gente pode. Exato! Ó, eu vou te fazer uma sugestão. Você tem um fone? Porque Não, eu não tenho um eu fone. tô me ouvindo no retorno, mas tudo bem. Se alguém estiver ouvindo e estiver ruim, dá um toque pra gente. Não, não, E seu aí, som tá ótimo aqui, inclusive. então, ótimo. Então, acho que a gente pode começar, tipo, tirando logo de cara a dúvida do que é espiritualidade vampírica? Que história é essa? Uhum. Tá. Espiritualidade vampírica, a gente sempre é melhor começar pelo início. Nossa história tem um ponto de organização interessantíssimo na metade da década de 70, com o trabalho de Gods Rosemary e da discreta sociedade que veio a se organizar como a dinastia Sarrasra nos anos seguintes. E paralelo com isso, em uma outra extremidade lá nos Estados Unidos, vamos ter também o trabalho de uma outra sociedade conduzida pelo Michael Aquino, que vai desenvolver também um diálogo com o chamado arquétipo vampírico, ou arquétipo vamp para os íntimos. O arquétipo vampiro, por comodidade, o arquétipo vampírico, vamos ficar distantes de uma ótica junguiana, vamos pegar arqué como figura de poder, algo que remeta mais ao tempo dos filósofos gregos, para ficar mais consistente, ter mais gosto, ter mais tempero, ter mais sabor. Era uma época, nos anos 70, que as pessoas estavam explorando figuras de poder, esses arqués.
Os wiccanianos e a chamada bruxaria tradicional encontrarão essa figura de poder na imagem da bruxa. Os xamãs na figura dos índios da América Central, da América do Sul e, claro, dos desertos norte-americanos, principalmente. O pessoal na Europa vai buscar o druidismo na figura dos druidas para os países como Portugal, Inglaterra, França. E lá, nos Estados Unidos, essa figura do vampiro vai emergir com naturalidade para alguns agrupamentos de pessoas que encontram nele algo que nós podemos traduzir hoje como o espírito caçador. O espírito caçador é uma força, é uma característica que se mostra em alguns da espécie humana, mais do que outros, que nos levam ao chamado a espreita, que nos faz perceber a escuridão e o horizonte como sinônimos, ou seja, você não precisa ficar só no lugar onde você está. Há mais para descobrir, há mais para explorar, há mais sabores, há mais novidades, há mais riqueza, há maior abundância. É preciso subir mais alto na montanha. É preciso ver que o mundo não se limita ao tudo aquilo que a gente acha que sabe dele. Há sempre mais à frente. Então, para nós, esse é o espírito caçador. E o arquétipo do vampiro tem um diálogo, tem uma proximidade muito forte com esse espírito caçador. E nós buscamos trabalhar isso através de espreitas interiores, espreitas, e claro, através da caçada, arte caçada e tudo mais relacionado a isso. Essa Então, é por essa pegada. então a gente está passando longe aí daquele lance de sair caçando pessoas, é isso? Exatamente. Não há nada nascido que possa nutrir a verdadeira sede de um vampiro, ou em termos mais simples, de alguém que integre a cosmovisão ou a espiritualidade vampírica. Uma coisa bem interessante que você falou na entrevista que você deu pra gente foi esse lance, né, do sangue. E assim, não só o lance do sangue, né, por exemplo, ser uma coisa figurativa, vamos assim dizer, mas eu acho que aquele ponto mesmo de que você acabou de citar, que não existe nada fora que consiga completar a gente por dentro, né? Que existe um processo de desenvolvimento que o caminho é para dentro. E isso também Uhum. acontece em relação aos vampiros, né? Então não adianta eu ir lá e falar que eu vou me alimentar do sangue de alguém, da energia de alguém, ou seja lá o que for, porque tem essa coisa do vampiro também se alimentar energeticamente, né? E ser aquele predador energético. Então quer dizer que dentro da cosmovisão aí vampírica, na verdade é como qualquer outro caminho da espiritualidade que está muito bem firmado, assim. O caminho é para dentro, não tem nada fora que vai completar, é isso? Exato, eu acho que a gente até pode dizer que é talvez não me agrade muito a gente dizer o caminho é para dentro, mas o que você precisa trabalhar está em você, não está no outro, não está no parceiro, não está no colega da faculdade, no colega de trabalho, no seu pai, na sua mãe, naquele parente que é insuportável para você conviver com ele. Ah, inclusive, não está na pessoa insuportável de se conviver, está em você. A forma como você percebe, a forma como você interage, talvez aquela primeira impressão, aquele estouro, aquele choque, diz muito mais respeito a você do que a pessoa. Na nossa espiritualidade, a força, o poder, não está sobre terceiros, está na forma como você escolhe lidar com as suas paixões e como você, assim, pode conseguir lidar com uma terceira pessoa. É um trabalho interior, você trabalha sobre a sua impressão sobre aquela pessoa, sobre aquele gosto, sobre aquele sabor, sobre aquele teor que você carrega em você. Então você espreita isso até você perceber como é isso em você. E não naquela desculpa de você projetar, dizer, não, é a pessoa que é assim, não. Tem algo naquela pessoa que talvez me desperte isso. Tem algo ali que me desperte insuficiência. Mas se eu me sinto insuficiente diante de alguém, por que eu preciso conflitar aquela pessoa? Porque eu preciso me ressentir? Porque eu preciso cortar a cabeça daquela pessoa para parecer mais alto? Por quê? Você não precisa. Então a cosmovisão vampírica vai nesse sentido.
de você aprender a lidar com essas primeiras impressões, com esses insights, com essas forças. Na terminologia religiosa, com esse mal, com esses demônios, por que não? Uhum. Então, e tem isso, então, na cosmovisão vampírica, tem o bem e o mal, tem essa dualidade também? Olha, a dualidade, eu acho que hoje em dia, século XXI, 2020, ela é um termo, ele é um tema inescapável, né? Eu particularmente prefiro pensar num jogo de contrastes, num jogo de pulsões, num jogo de polaridades estranhos, em uma estranha teia que fica presa nesses polos distantes, que jamais conheceremos a extensão onde realmente estão, se é que estão, mas elas sustentam camadas de realidade, algumas mais brutas, mais densas, que nos cegam para essa realidade interior que falávamos, para essa visão mais clara que podemos desenvolver. Nós só ficamos com o materialismo e com o imediatismo. Existem camadas mais sublimes, mais sutis. E a cosmovisão vampírica busca preparar você para se refinar, se elevar e poder voar através do chamado mistério do voo noturno, dos sonhos lúcidos, e enxergar do alto uma realidade mais pontual, uma realidade onde você pode ser o agente de mudança e ao mesmo tempo sem se tornar um chato de um protagonista sem noção que precisa passar na frente de tudo, de todos, ou fazer de conta que sabe o que é melhor para Caroline, para os nossos telespectadores ou para qualquer outra pessoa. A gente busca encontrar esse ponto de entendimento. Eu ia falar equilíbrio, mas eu prefiro a palavra ajustamento e esse ponto de entendimento. O mal não está fora. O mal não é alguém que você será apresentado a ele. O mal está em você. O problema está aqui. Mas se está aqui, você pode fazer alguma coisa. Se está fora, se está além, é a sua visão. Por que você está deixando? Você precisa que seja o outro, que seja alguém adepto de uma outra visão? Por quê? Por que você precisa deixar isso para o outro? Por que você precisa se esconder nessa ilusão que você não tem força, que você não tem qualidades, que você precisa, é melhor se ressentir e com esse ressentimento justificar a sua vontade de agredir aquela outra pessoa? Então, me chamou a atenção quando você falou a respeito do voo noturno, né? Por que a noite? Por que a noite é tão importante para o vampiro? Tirando assim, que é lógico que a gente sempre vai saber dentro dos arquétipos que a gente conhece aí dos filmes e afins, né? Mas eu queria entender um pouco melhor por que esse lance da noite, né? Ser tão mais especial, vamos assim dizer, né? Uhum. Bom, primeiro de tudo, existe a gente pode dizer, um axioma da cosmovisão vampírica, que ele diz o seguinte: escuridão e horizonte são sinônimos. Quanto mais experimentamos a noite, percebemos o potencial do nosso imaginário. Não para o devaneio, não para o faz de conta, nem tanto para a alucinação. Para enxergarmos um pouco mais claramente algumas coisas que carregamos, algumas vivências que nos focalizam, nos despertam mais a nossa presença do que outras, e tais vivências funcionam como janelas, como portas, para acessarmos uma realidade mais ampla. Sohrawardi, árabe, sábio, talvez um filósofo do século XII, já falava sobre algo chamado mundos imaginalis. Para quem está acostumado com o pensamento de Platão, não é muito diferente. Claro, tem seus sabores, tem suas características, mas não é muito diferente da ideia dos arquétipos, de um mundo arquetípico de Platão, de uma realidade mais refinada. Então, através da escuridão, do silêncio da noite, do sonho lúcido, da viagem astral, ou como nós preferimos chamar de mistério do voo noturno, nós podemos nos encontrar mais claramente com a gente, com aquilo que a gente carrega, e assim alcançarmos realidades que fazem todas as luzes que existem aqui na Terra parecerem trevas, e uma escuridão muito mais densa
do que qualquer lugar sem luz elétrica ou sem a luz de tocheiros. Então seria assim, dentro dos meus estudos também, né, que eu faço, a gente tem esse lance das sombras, né? Porque eu lembro que eu estava numa vivência dentro de um templo do Yogananda, né, aqui em São Paulo. E aí a gente foi assistir um vídeo e um desses discípulos de Yogananda dizia assim: se tá muito colorido, algo assim, tá? Se tá muito colorido, muita luz, tem alguma coisa errada nessa caminhada da espiritualidade aí, né? Porque é na sombra que as coisas, como você falou, vai lá para iluminar, né? Você deu esse contraste de você ter uma visão melhor na sombra do que na luz, né? Que até a luz pode se tornar sombra dentro da própria sombra, né? Porque pode se tornar uma ilusão, talvez, assim, posso dizer? Pode sim. A gente pode levar essa visão a muitos patamares, né? Todos igualmente interessantes, todos ricos em simbolismos, em lições e ferramentaria para a gente fazer uso. Mas sim, é verdade. O primeiro contato da gente, todos querem encontrar uma espiritualidade de commodity, uma espiritualidade cor-de-rosa, uma espiritualidade com humanismo, com varanda gourmet voltado para o mar e uma praça de alimentação étnica, né? Como diz um grande amigo meu, como diz um grande amigo, né? E só que esse é o grande ponto. Espiritualidade é sobre você lidar fazer algo a respeito da sua ganância, é você fazer algo a respeito da sua inveja. A inveja é um dano cognitivo, um pecado relacional. Ela sempre demanda um invejoso e um invejado. E muitas vezes, por mais elevados espiritualmente que sejamos, dificilmente aceitamos que que somos o invejoso. Quando sentimos a ira, toda ira é justificada moralmente, você tem sempre uma justificativa. A sua ira é a correta, a do outro é um crime bárbaro contra a humanidade. Então a gente acredita que, primeiro, você aprende a espreitar, a caçar, a perceber que o chamado mal não está ao seu redor, não é alguém que você vai ser apresentado. Claro, existe muita coisa errada no mundo. Sim, você pode morrer, sim, você está correndo um risco de vida sempre que você sai na rua e às vezes até mesmo na sua casa. Porém, o grande começo de tudo está você cuidando de você, você aprendendo a reconhecer tudo isso que te causa sede, tudo isso que te causa fome. Trazendo para um simbolismo um pouco mais concreto, você mora em uma casa ou um apartamento? Apartamento. Apartamento, ok. Você tem no apartamento, de trás das paredes, você tem a fiação elétrica, você tem os canos que traz a água limpa para suas torneiras, você tem os canos que dão vazão para o esgoto, para tirar aquilo que está no seu banheiro, e você tem uma série de outras coisas que a gente jamais faz ideia que tem dentro da casa da gente por detrás das paredes. Quando a gente fala desse trabalho interior, a gente está falando exatamente disso. A gente está falando de começar a aprender sobre tudo isso que cerca a personalidade da gente. Sobre aprender a lidar com esses danos de cognição. Os católicos preferem chamar de pecados. Ambas as formas de medir isso funcionam. Você primeiro precisa encontrar isso em você. Na cosmovisão vampírica temos um apreço muito grande pelo renascentismo, temos um apreço muito grande por muitos conteúdos que vêm dos gnósticos, sempre os gnósticos, e de um grupo anterior, que era o monaquismo cristão, ou ainda chamados padres do deserto. Esses beberam na fonte da religiosidade, da magia dos coptas, dos egípcios e outros, onde eles deixavam a vida profana para trás, iam para os desertos para ficarem cara a cara com o demônio, com o mal, e ali, diante daquele encontro, eles estavam lidando com o tal do eu, que os orientais e a psicologia contemporânea chamam de ego. Eles ficavam ali até aprender como funcionava. E quando a gente fala desse ego, trazendo para o campo da metáfora, da alegoria, dos danos de cognição, é como quando a gente fala sobre tudo isso que existe atrás das paredes do seu apartamento, da minha casa e de onde mora a nossa audiência hoje. Entende?
Sim, então para mim eu tô aqui só nas analogias também, pensando que se esses canos não forem olhados, né, como devidamente precisam ser olhados, eles podem causar, né, danos, né, na estrutura que está ali, né, que reguarda, que pode ser uma ilusão, né, que pode estar parecendo que está legal, mas na verdade atrás dessa parede tem uma puta infiltração, né, e uma hora a Uhum. sujeira aparece, né, uma hora a infiltração aparece, né, André? Sim, sim. Eu, por exemplo, talvez pelo estilo vampírico, por ser um nostálgico, um romântico irreparável, quando eu e a minha esposa, Chandra, tivemos a oportunidade de comprarmos uma casa para a gente, a primeira coisa, nós achamos um sobrado lindíssimo, com mais de 100 anos de história, e reformamos ele inteiro. Mas quando a gente começou a reforma, o que parecia mais ou menos que ia dar um trabalhinho, custou para a gente quase um ano para colocar tudo em ordem. Então, imagine, você vai mexendo, você vai descobrindo e você vai cuidando, você vai administrando. Às vezes vai precisar trocar um piso a mais. Tem muita coisa acontecendo por detrás da gente que a gente não se dá conta. E geralmente essas coisas que estão acontecendo são o que a gente chama de parasitas. É tudo aquilo que rouba a nossa vitalidade, nossa força de atração, nossa clareza de visão, nossa vontade de agir e incontáveis outras expressões que possamos pensar, né? Você Está tudo citou, ali. você citou algum, né, da onde vocês, os vampiros beberam aí das fontes. O Daniel perguntou se o vampirismo é uma religião. Não, Daniel, não somos uma religião. Não, eu vi também uma pergunta de uma outra moça se éramos algum tipo de seita. Não, também não somos nenhum tipo de seita. Somos desorganizados demais, apesar dos pesares para tudo isso. Mas sim, somos uma espiritualidade, carregamos uma mística também muito própria, mas é isso. A espiritualidade e a cosmovisão vampírica se organizam há quase 50 anos, né, como eu vinha contando, a partir com base nos Estados Unidos e foi se ramificando através de muitos grupos, né? Mas é isso, a gente nunca formou nenhum tipo de religião, acho que eu posso dizer, a proposta, o contexto que os vamps caminham é muito diferente de uma religião. Talvez tenhamos uma religiosidade, porque temos alguns ritos, algumas práticas, um ethos espiritual bastante rico, que abarca uma dose de liberdade e diversidade bem grande. Temos nossos encantos, nossos feitiços, a forma como lidamos com antigas deidades pagãs. Temos um pouco de tudo isso, um pouco de muito de tudo isso, mas não há. Cada grupo, cada sociedade, cada família tem um método, tem um jeito muito próprio de lidar com isso, né? Tanto que eu até brinco, né? Que eu até nos dias de hoje, se juntarmos, se for criado, porventura, um templo vampírico em algum lugar e tiver duas famílias de vampiros que fizerem esse templo, vai surgir uma terceira que nunca vai pôr o pé nesse lugar. Exato, é bem democrático, vamos assim dizer. Cada um do. Eu ia perguntar dos rituais, né? Aí você falou que tem sempre um pouquinho, porque a espiritualidade às vezes pede esses rituais de conexão, né? De reconexão. Não sei nem se é essa a palavra, assim. São momentos que a gente interage com o astral, apesar de eu entender tudo isso aqui como astral também, né? Mas eu também faço parte de Bom, vários ritos e tal. E aí eu queria saber, o Daniel também cantou uma bola interessante que eu ia te perguntar. Se dá para casar essas histórias dos ritos e em relação à morte, como que o vampirismo vê a questão da morte? Porque tem todo esse arquétipo do vampiro ser eterno, tirando aquelas baboseiras que a gente falou sobre cortar cabeças e balas de prata. Eu queria entender, eu queria entender como vocês veem, né, a morte. sim, são duas perguntas bastante amplas, né? Sobre a questão dos ritos, por tradição, por cultura, nós temos 8 ritos. Na verdade, são 9, mas o nono rito não mencionamos. Mas a maior parte dos 8 ritos, muitos deles lidam com os solstícios e com os equinócios, outros lidam com datas muito específicas
para a história e para quem está inserido na espiritualidade, na cosmovisão vampírica, e sobre essas datas mais voltadas para a cosmovisão, seria um pouco estranho para as pessoas que não estão tão ligadas a tudo isso, elas talvez perdessem um pouco. Porém, os solstícios e equinócios são muito interessantes para a gente, pois são momentos que marcam pontos de virada dentro da natureza. Os equinócios marcam aquele momento da primavera e do outono, onde tudo está num certo equilíbrio. Os solstícios marcam um ponto de virada muito importante, de grande poder, de grande energia. E quando a gente fala de grande força, principalmente, é aquele momento que você pode usar o que está acontecendo à sua volta, na natureza, e trazer essa energia para dentro de você e ver como ela atua para você, e também ver como tudo aquilo ao seu redor se transforma a maneira como você vê o mundo. Então, mas sim, há rituais, há espreitas, existem cânticos, existem batidas de tambor para isso, existe uma estrutura, existe uma história que é contada, que dá o sentido, porque forma essa roda, esse círculo, esse ciclo ao nosso redor. Isso tem a ver com uma outra figura de poder muito apreciada pelos vampiros, que é a figura do dragão. E sim, o dragão é um símbolo muito apreciado na cosmovisão, na espiritualidade vampírica, desde o Poimandres, do Corpus Hermeticum, aos dragões orientais e muitos outros. Para nós, dragão vem do termo grego derkain, clara visão, enxergar aquilo que ele é, enxergar transparentemente a realidade, ou seja, isso fala de um processo alquímico de refinamento, um processo exterior de estruturamento, de organização. Você falou que gosta, que pratica yoga e tudo mais. Vocês conhecem um pouco desse eixo vertical como o trabalho com chakras, onde você começa pelo chakra basal, pelas coisas mais legais da espécie humana, toda a parte mais sexual, a parte dos instintos, das pulsões. Porém, é bem sabido, o próprio Joseph Campbell, em O Poder do Mito, nos explica que só começamos a nos tornar humanos verdadeiramente quando chegamos no terceiro ou no quarto chakra, se eu não me engano, aqui na região cardíaca. E aí você desperta para uma realidade onde existe o outro importa. Você começa a se importar com esse cuidar de você, do quanto você custa para a sociedade ao seu redor, para as pessoas com quem você convive, se relaciona, e até mesmo para o ecossistema. E quando você se estabelece, você aprende a encarar os seus demônios na região da laringe e começa a enxergar claramente até se lançar para o alto. O mistério do voo noturno, como nós chamamos. Que massa! Isso. É muito. Quando começa a interligar, para mim, que começa a ficar interessante, que é, como a gente falou, começa a língua universal, né? Começa a língua da Sim. consciência maior a falar, que está bem além dessas alegorias que a gente vê por aí, né? E aí é muito engraçado que quando você vai ver, tá todo mundo falando a mesma língua, né? São vampiros e yogis, ou sei lá mais o que, trocando a mesma ideia e falando sobre a mesma coisa e com arquétipos muito semelhantes, né? Porque o dragão, como você falou, é visto no Oriente, né? E aqui aí é a serpente, que trabalha com Kundalini, todos os chakras, como você falou, que é na hora de arrancar o tampo, né? E aí, e alçar esse voo noturno, muito massa. Antes de você responder a segunda, tem alguma Bíblia? O Daniel perguntou se é algum livro, alguma Bíblia, alguma coisa, ou é na palavra mesmo. Como nunca formamos religião, não temos um texto sagrado. Claro que já surgiram algumas pessoas que tentaram criar, já houveram grupos que tentaram criar bíblias vampíricas, evangelhos vampíricos. Tudo isso já aconteceu em algum momento maior ou menor. Alguns se disseminaram mais do que outros. Mas para nós que nos desenvolvemos, que prosperamos e que aprendemos mais próximos do cerne, da fonte dessa comunidade vampírica,
nós vemos tudo isso como arrobos, livres arrobos de expressão, que alguns grupos que vieram muito depois da origem dessa comunidade tentaram chegar ali, tentaram soltar, tentaram impor e que não pegou. Ou talvez só pegou para quem se ligou naquela questão. Existem, claro, um código de ética e de bom senso que se organiza entre meados de 1983 e de 1985, é chamado de The Third Commandments of the Night Side, foi estruturado para os eventos sociais da dinastia Sahasra, naquele tempo, e depois, na década de 90, ele foi reescrito por outros agrupamentos, foi conhecido como Black Veil, ou Long Black Veil, mas ele está mais voltado para um código de ética e de bom senso, um código de respeito entre as pessoas que frequentam, um código de, olha, é melhor a gente se cuidar, podemos todos aqui sermos adeptos, integrarmos, termos visões parecidas, mas se tiver alguém que não está nessa pegada, essa pessoa pode representar um risco para você. Então ele tem as versões mais antigas dele, falam sobre se você está em uma festa, alguém te oferece uma bebida no copo dele, não aceite, tome cuidado. É um mundo onde existe coisas erradas, vamos nos proteger. Acompanhe até próximo do carro as pessoas dessa comunidade quando se despedem. É um código de ética e de bom senso bastante interessante, bastante influente nessa comunidade, né? E quando você falou sobre as convergências, né, de visões entre variados grupos que você aprecia, nós, da Cosmovisão Vampírica, dizemos, quando começamos a perceber isso, nós costumamos dizer, estamos lendo as páginas do grande livro dos sonhos, né, que existe ao nosso redor. É a forma lírica como a gente se refere. E quanto à morte? A morte, sim, é uma realidade, mas para falarmos de morte é preciso falarmos de tempo. Para a Cosmovisão Vampírica, o tempo não é nosso inimigo. Enquanto o tempo for o seu inimigo, você ver o tempo como aquilo que devora, aquilo que sempre te dá a impressão que você está perdendo de viver alguma coisa, você está cego, você está enxergando pouco, você não está vivendo plenamente, você está ali agarrado a alguma narrativa social, política, alguma ideologia. Você está achando que tudo que você sabe representa a totalidade do mundo. Não, tudo que você sabe significa apenas aquilo que você sabe. O mundo é muito maior e apostar contra o infinito, contra o eterno, é uma aposta, você tem grandes chances de perder sempre quando faz essa aposta. Quem dizia isso era o Pascal, Blaise Pascal, né? Filósofo, matemático, que queria saber como calcular probabilidades para ganhar mais nos jogos de dado, que ele era viciado. Então, sim, nós trabalhamos a partir do instante que você começa a trabalhar essa vivência interior, esse eixo vertical, você tende a ter uma relação diferente com o tempo. O que importa é aqui onde você está. Eu até gravei, junto com a Chendra, gravamos uma edição do nosso podcast semanal, a Vox Vampírica, que foi ao ar nessa última madrugada, onde a gente estava até aplicando o que a gente vivencia na Cosmovisão Vampírica a esses tempos de quarentena e de pandemia que estamos. Assim, a partir do instante que a pandemia foi reconhecida, foi percebida, todos começaram a ter uma noção que a sua vida pode acabar por um inimigo invisível que vai matar pretos e brancos, políticos e apolíticos, ricos e pobres, indiscriminadamente. Acabou aquela ideia do não, porque a vida que eu quero viver, o lugar que eu quero chegar, não. Você tem o que você viveu, você gostando ou você não gostando. E você tem o que você está vivendo agora. Aí onde vocês estão, aí onde cada um de nós está, é casulo para renascer, para se expandir, para viver bem, ou é uma prisão de aço negro, uma prisão, um confinamento insuportável, que leva à histeria, que leva ao desespero.
Essa é a grande questão. Se for prisão, é ego. Você está no eu, como a gente diz. Você está em agonia, você está sofrendo e não vai ter ninguém que vai chegar lá. As pessoas podem te acalmar, podem te abraçar, podem mandar foto de bichinho na internet, mas depois volta. Vai gravar a live desesperado, vai postar na rede social que está desesperado. Só vai mostrar para o mundo que está insuportável viver naquilo que você mesmo construiu para você. Você está idealizando, você está se ilusionando, você está lá, a gente bate muito a tecla que ansiedade e libido são gêmeas univitelinas, não é mesmo? As duas andam muito próximas. É muito fácil se confundir quando é uma e quando é a outra. Isso leva ao desequilíbrio, isso leva a pessoa a ficar ali como um parasita, drenando a atenção dos outros ou ainda se esgotando por dentro. Então é esse o Então, ponto. Não é o que você quer viver, é onde você está vivendo. É bom o que você construiu? as pessoas têm essa dificuldade com a presença, né? Porque é isso que você falou, as pessoas elas encaram o presente, né? O momento presente, e elas percebem que está muito aquém ou além, né? Do que ela esperava, além não, né? Aquém do que ela desejava. É curto-circuito na certa, né? Eu dou aula de meditação e é o que eu vejo as pessoas. Não conseguiram ficar presente, porque o presente é isso, né? Você olhar para o lado e ver que naquele momento é o que você tem. Você está dentro da sua casa, no momento de pandemia, em volta de tudo aquilo que você mesmo construiu. Independente, claro, que mil pautas que a gente tem, sociais e afins, mas aquela não deixa de ser sua realidade, independente do que te levou até ali, certo? Então, Exato. a presença também está presente, a presença está presente é ótimo, mas é isso, a qualidade de presença também é contemplada aí na cosmovisão vampírica, é isso? É isso. Tem uma escritora de romances norte-americana que eu acho que eu já estou bem nessa entrevista, que é a primeira vez que eu vou mencioná-la, né? Que é a Anne Rice, a grande dama de New Orleans, criadora das crônicas vampirescas, do Entrevista com o Vampiro, Rainha dos Condenados, e claro, do personagem mais interessante que ela já escreveu, que é o Vampiro Lenço dela. Os vampiros vivem o dom das trevas, o presente da escuridão. E eu acho, isso em termos líricos, em termos poéticos, eu acho uma alegoria fantástica para falarmos do presente. O presente demanda intimidade. Essa intimidade é com tudo aquilo que a gente falava no começo dessa entrevista, sobre os danos de cognição, os pecados, tudo aquilo que existe atrás das paredes da casa da gente, que mantém a gente, que está ali por alguma razão, é o que dá estrutura para podermos nos desenvolvermos ali dentro. E o presente lida com a intimidade, intimidade com os seus demônios interiores, intimidade com seus danos de cognição, intimidade lida com o que é um pouco gosmento, com o que é um pouco sujo. É sujo porque você prefere insistir que aquilo vem de outros, mas não, é seu e você tem que estar presente ali, você tem que mexer naquilo, é a pia suja que ninguém quer lavar a louça, tudo aquilo que a gente desvia o olhar, que outro faça pra gente, ou se está assim, a culpa é de alguém, né? A gente elege um culpado. Muito massa, mais uma vez a gente falando a mesma língua, o livro dos sonhos, é isso, né? Eu acho que eu aprendi. Estamos lendo as mesmas páginas do livro dos sonhos, nobre amiga. Que massa! E aí, continuando o papo da morte, o Daniel perguntou se tem reencarnação também nessa história toda dos vampiros. Uhum. Tema da morte, né? E morte e reencarnação. É interessante. É bem interessante. Não existe uma definição formal sobre isso na cosmovisão vampírica. Se você acredita em reencarnação, ok? Sem problemas. Pode ser que você reencarne. Pode ser que você reencarne como humano, inclusive. Porque a crença na reencarnação, em algumas culturas, em alguns povos, implica você voltar não exatamente como humano.
Se eu falar, responder por mim agora, eu não vou responder pelo Círculo Strigoi nem pela dinastia Sarrasca. Eu falo aqui o Andreas, o Lorde A, falando sobre isso. Baseado em experiências, em ritos, e nesses quase 25 anos que eu trilho esse caminho. O que eu acredito, tem se mostrado e tem me parecido uma verdade, uma coisa bem clara. Assim, é claro para mim, pode ser que eu mude de ideia daqui a algum tempo, ou pode ser que eu continue com isso sem obrigações em relação a isso, mas pode fazer sentido para alguém que está ouvindo. É o seguinte, eu acho que quando morremos, o que morre é o Andreas, é o CPF, é o RG, é aquela identidade que viveu tudo aquilo. E eu acredito que isso, depois de um tempo, depois que o corpo falece, isso se desfaz, porque isso era uma construção mantida por aquele corpo, mantido por pressões, por todas aquelas coisas por detrás das paredes que faziam ser daquele jeito. Então eu acho que isso realmente se desfaz, há uma segunda morte. Porém, há algo que permanece, e esse algo, o mais próximo que a gente consegue talvez espreitar dele, é quando a gente tem aqueles momentos de lucidez que a gente esquece do eu e passa a viver o si. Quando estamos nos realizando no lugar caro. Por exemplo, eu adoro fazer conferências, eu adoro dar aulas, eu amo ser DJ, é um dos meus ofícios, é uma das minhas artes. Quando eu estou ali discotecando, no clube noturno, no Madame Underground Club, ou na minha festa, na mansão, a Carmila Noite de Gala Sombria, e a minha hora de discotecar, eu estou no céu, eu estou no espaço sideral, eu estou no meu lugar. Eu esqueço minha vida, eu esqueço minhas contas, existe a música, as pessoas na pista, a máquina de fumaça, os ritmos, a contagem para fazer as viradas, os backspin das músicas, controlar o pitch dos CDJs. Não existe mais nada, existe aquela alquimia, aquele processo mágico que vai acontecer ali, e nem que eu queira reproduzir aquela mesma sequência de música, fazer os mesmos efeitos numa outra noite, eu vou fazer. Então é aquela coisa mágica que vai acontecer só ali. E quando eu estou nesse estado, eu experimento algo que não cabe em palavras, e todas as palavras sempre que eu tento definir, isso me escapa. Mas isso me faz pensar, eu acredito que é isso que permanece. Mas isso não é o Andreas, não é o Lorde A, não é a minha identidade do RG e do CPF. Isso é algo que cada um de nós temos, que cada um de nós carregamos, e em mais ou menos tempo, todos somos expostos a esse amor. Percebemos como somos estranhos nessa terra da onde exala, da onde emana, onde está verdadeiramente o si, né, de cada um. Muito massa. Aí eu vou juntar duas perguntinhas aqui, que alguém perguntou sobre, acho que as pautas mais identitárias, assim, né, para saber a opinião da cosmovisão vampírica das pautas identitárias, como LGBT e tal. E vou juntar aqui com a pergunta do Eric também, sobre esse momento da sociedade. Como que a cosmovisão vampírica vê as pautas identitárias e o momento que a gente está vivendo hoje? Uhum. Por via de regra, podemos dizer já em termos de uma tradição, né? Já temos aí quase 50 anos. Você ama, você tem prazer, não importa, estamos mais preocupados que você ame, que você tenha prazer e que você encontre alguém que seja recíproco, que te corresponda, que vocês possam partilhar uma vida, serem felizes, serem livres, cada um respeitando um ao outro da melhor maneira. Não temos uma ideologia ou uma narrativa muito específica. Temos integrantes da comunidade vampírica, homossexuais, héteros, bissexuais. Isso é da pessoa. Temos alguns integrantes que apreciam viver o poliamorismo da maneira deles. Ok? Isso é seu. É sua vida privada, é como você faz. Você está feliz? Você está bem? Você é uma boa pessoa?
para os seus irmãos e irmãs, para os outros integrantes da comunidade? Você ajuda a cuidar quando aparecem problemas realmente graves, problemas realmente importantes? Isso importa, isso é o que conta para a gente nessa história toda. Já o que a gente chama do mundo diurno, ou o mundo das pessoas que vivem sob a luz do sol, é um mundo cheio de regras, é um mundo cheio de neuroses, é um mundo cheio de problemas, é um mundo onde as pessoas querem muito cortarem as cabeças uma das outras para parecerem mais altas, e nós, os vampiros, costumamos dizer que somos da lei da noite, somos da lei do luar, somos da lei de Vênus, somos do sol negro, somos da escuridão. Na escuridão nós temos espaço para todos, podemos acolher a todos, inclusive aqueles que nos contrastam. E acima de tudo, todo vampiro e toda vampira exerce o seu sagrado direito como a gente pode dizer, o sagrado direito da legítima defesa. É um dos pontos mais sagrados para todos nós. O seu modo de vida é seu, e você tem todo o direito de defendê-lo, bem como de nutri-lo, de bancar ele, e mostrar, ou também não mostrar, guardar só para você. Então a gente lida com a sociedade dessa maneira. Porém, há situações como há 5, 6 anos atrás, que nós da comunidade vampírica aqui de São Paulo, junto com outros integrantes de algumas ONGs e de alguns outros grupos, fomos à Câmara Municipal de São Paulo para pedirmos aos representantes eleitos, vereadores e deputados, por um conjunto de leis, de datas oficiais e de medidas que assegurassem a liberdade de expressão, a liberdade de culto e o reconhecimento do exercício de diversos trabalhos considerados alternativos, como terapeutas holísticos, tarólogos, escritores de ficção científica, artistas, músicos, DJs, quando a gente começou a perceber esse estranho movimento que culminou nessa onda mais castradora, mais emburrecida, mais tosqueira que a gente está vivendo agora em pleno 2019 e 2020, não é mesmo? Nós fomos atrás de buscarmos soluções legais para assegurarmos tudo isso, e nós conseguimos, de quase todos os projetos de lei, de todas as medidas que pedimos, nós fomos amplamente atendidos. Claro, fizemos muita magia para isso, teve muita oração, muito pedido, muito feitiço, muito glamour vampírico e muito trabalho, mas nós conseguimos, e eu penso que aqui na cidade de São Paulo, apesar das coisas não estarem boas, elas estariam muito piores se não tivéssemos feito esse movimento já há 6 anos atrás. Muito bom. Você está falando, Lorde, na hora que você começou a citar aí, somos isso, somos aquilo, sou negro, eu tô achando que eu sou uma vampira e eu não sabia. Será? Eu acho que a gente vai ter que continuar essa conversa no WhatsApp depois, porque eu tô começando a me reconhecer aí nos lugares. Começa assim. Aí você aparece em um dos eventos, começa a ler os livros e de repente faz sentido mesmo, é uma coisa mais forte. Porque é aquilo que eu disse, né? Aquela entrevista que a gente fez, né, lá no portal, lá no texto do Namastreta, não é algo que você se transforma, não é algo que você se torna. As pessoas mandam, todos os meses eu recebo. Agora tá bom, né? A gente recebe sempre uma média, recebi uma média antigamente de umas 130 mensagens todo mês e me transforma em vampiro. Como faz para virar vampiro? Morde a gente aqui, já deu né? a resposta. Não, a gente já deu a resposta séria, a gente já deu a resposta zoada, a gente já deu a resposta irônica, a gente já respondeu a pergunta de todos os jeitos e diminuiu o número, as pessoas começaram a se conterem um pouco mais, começaram a ir nos links informativos que a gente passava. Mas a grande realidade em termos de cosmovisão e espiritualidade vampírica, você nasce isso, você já nasceu com isso, você já carrega isso em você, e o que acontece é que talvez isso se ative em você, você comece a perceber isso e isso aflore em você. Dessa maneira. Não é algo um que se despertar, converte, né? que se transforma. É um despertar, é um despertar. Eu consigo até brinca, né?
foi percebendo que, como quando explode um vulcão, porém, na vida ao nosso redor e na gente depois que passa o choque inicial, é como quando desabrocha uma rosa diferente no seu quintal ou ainda uma orquídea muito especial. É algo é algo soturno, é algo leve, é diferente do show pobre, depois que a gente se percebe, estranhamente o mundo fica mais fácil de lidar. Não que não tenha desafios. Ele continua com desafios. Ele continua, você passa por ordalhas. Há os que assumem publicamente que são vampiros e vampiras, como eu fiz em 2004 em rede nacional de televisão, quando numa entrevista no Jornal da Bandeirantes para o Roberto Cabrini, e já estava traduzindo textos, mantendo alguns sites sobre esses assuntos, fazendo algumas palestras sobre esse tema. E há outras pessoas que assumem isso publicamente. Mas o contingente de silenciosos que vivem a cosmovisão vampírica, frequentam nossos eventos, o Círculo Strigoi, e apreciam tudo isso e preferem manterem-se discretos no seu cotidiano e só vestem um traje mais caprichado, um traje de época, um visual que ressalta a sua natureza vampírica, só quando vem nos eventos. Tem um monte de Dessa vampiro maneira. escondido, então. Tem um monte de vampiro aí, todos. Ó. E é um direito das pessoas, Temos. né? Não precisa ficar aí também fazendo disso um evento, né? E aí aparecem outras figuras para também, né, disseminar e nos informar, né? E informar quem estava aqui agora também, para entender que vampiro é muito, muito, muito mais do que a gente já ouviu falar aí, né? E foi um grande prazer, assim, eu receber essas informações e saber que existe esse universo, porque é o que você falou, é expansão. É sempre expandindo, né? E a gente abraçando e trazendo para si cada ensinamento que essas visões trazem, né? Eu estou muito grata. Na verdade, eu estou finalizando aqui porque nosso tempo está acabando. E aí eu São queria te só 50 e poucos agradecer. minutos. Então, eu queria te agradecer, senão isso aqui aparece 30 segundos e sai correndo. Dizer para o pessoal que essa live vai ficar à disposição no nosso feed. Quem não conhece o Namastreta, ele é um site sobre autoconhecimento e espiritualidade na prática, né, que trazem assuntos como esse que a gente está conversando aqui, que é a espiritualidade vampírica, que você não vai ver em portais aí qualquer de espiritualidade não, tá, gente? Aqui é o lugar para a gente colocar aí várias... E com profundidade eu só vi aqui. Gratidão! Então, essa é a nossa ideia, esse é nosso espaço, é o espaço de todo mundo da espiritualidade, de todas as espiritualidades. Então, eu queria agradecer novamente, Lorde. Gratidão, foi um grande prazer estar aqui com você. Não, estar aqui com você, podemos conversar sobre tudo isso. Quem quiser conhecer mais, pode acessar também o redvamp.com, que é o portal da comunidade vampírica do Brasil. E eu tenho uma estreia daqui a pouco, meu programa de rádio, aliás, meu podcast e programa de web radio, agora é um programa de rádio que vai ser transmitido lá em Portugal, a Vox Vampírica. Uau, que massa, parabéns, muito legal. E onde as pessoas podem ouvir? Bem legal. E as pessoas podem procurar o redvamp.com, que a gente vai jogar o link lá daqui a pouco. Assim que a gente sair aqui da entrevista, a gente já ativa o link lá para eles curtirem. Muito massa. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Quem não conhece o site, eu convido a conhecer, é o www.namastreta.com.br. Eu sou a Caroline Apple, sou editora do portal. E assim, estou super aberta para co-criar tudo isso. Como eu falei, é de várias espiritualidades, só chegar, manda direct, manda e-mail. A gente tem vários canais de comunicação e a gente está super à disposição. Obrigada, Lorde. Gratidão e até a próxima. Até a próxima. Falou, gente. Boa noite.